Vamos reler o capítulo 10 e passar por ele de novo, porque já tem tempinho que nós lemos ele, né? Ô, Bruno, eu vou dar uma interrompida, vou dar uma saída aqui, porque o cheiro está muito forte. Não, E eu não vou beleza. aguentar ficar aqui, não. Aí Não, daqui a pouco eu tô voltando. tranquilo. Tá bom? Não, tá. Ô, eu tô com o ouvido passar mal aqui. Não, vai lá. Tá? Enquanto isso, a Eu, gente lê. é, eu achei um comentário preterista muito bom. Eu até mandei pro Clélio. Melhor que aquele que ele estava usando. Esse aí é versículo a versículo mesmo, capítulo a capítulo ali direitinho. Né? Muito bom. Então vamos lá. Apocalipse 10. Então viu outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então, o anjo que eu tinha visto, de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou para aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: Não haverá mais demora. Mas nos dizem que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pega o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo, comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar? Pai Celeste, te damos graças mais uma vez pelo nosso encontro, por estarmos juntos aqui, ó Deus. Pedimos a tua bondade sobre nós, teu favor. Ó Deus, pedimos especialmente por esse momento, ó Pai, em que aqui no nosso estado, na nossa cidade, essa pandemia parece que está aumentando. A gente pede que a tua graça intervenha, que a tua misericórdia, ó Deus, antecipe as ações aqui, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que os governantes ajam de maneira prudente e adequada ao momento, para que mais vidas sejam preservadas nesse momento. Pedimos continuidade da tua bênção, ó Deus, sobre aqueles que lutam, sobre médicos, sobre enfermeiros, aqueles que estão nos hospitais, todos os técnicos, todos que estão lá. Que o Senhor fortaleça a vida deles, preserve-os também, ó Deus, a saúde deles. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que sofrem, em nome de Jesus, ó Pai, daqueles que estão doentes. Que a tua graça inunda o coração deles, ó Pai, que o Senhor dê a eles escape, dê a eles um momento com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. De alguma forma, que o Senhor use, ó Deus, essas situações calamitosas para as pessoas lembrarem de Ti e se voltarem e entregarem suas vidas para o Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor continue agindo e abençoando na vida das pessoas, nas nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, né, de Apocalipse
10, ele tá ali, né, na sequência tava vindo na sequência ali das trombetas, né? E aí agora ele tocou a última trombeta, a penúltima trombeta, né, no capítulo 9, a sexta trombeta, né? Ele toca falando que o restante da humanidade não se arrependeu dos seus pecados, né? E aí ele abre uma espécie de parênteses, né, semelhante ao que aconteceu nos selos. Ele vem na sequência, abre os 6 primeiros selos, aí faz uma interrupção, e aí volta então para o 7º selo. Aqui, muito semelhante. Ele vem nas 6 trombetas, tem uma interrupção, que é esse capítulo aqui agora, né? E João, nessa interrupção, ele dá uma mudança de cenário, né? Quando ele fala que viu outro anjo poderoso, né? Que estava descendo do céu. E é interessante que você perceber na descrição desse anjo, né? O que está nele, o que está o simbolismo ou a imagem, né? A pintura, né? É uma imagem pitoresca, né? Ou seja, as pinturas, elas estão a imagem está remetendo a alguma coisa, né? Tudo muito voltado para algo que lembra a Deus, né? Então ele é um anjo poderoso, né? Ele é um anjo que está vindo, descendo do céu, que é a habitação de Deus. Ele carrega o arco-íris, né? Que é o sinal de Deus. Inclusive no trono dele tem um arco-íris de esmeralda. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus, né? E ele é resplendoroso, né? A face como o sol, as pernas como coluna de fogo. Então tudo ali está remetendo, mesmo que é um mensageiro da parte de Deus, né? O que acontece? É que esse anjo chega e ele coloca o pé sobre o mar e sobre a terra, né? E essa aí é a forma mais simples de se falar, que é uma mensagem para o mundo todo, né? E esse anjo, ele está segurando um livrinho que mais à frente vai ter, né? A atenção vai se voltar para esse livrinho, né? E é um anjo que então chama a atenção de todos, né? Ele dá um brado, né? Um rugido como leão, significa que o que ele fez ali é para chamar a atenção de todo mundo para o que ele vai anunciar agora. Então ele está trazendo a mensagem para toda a terra e chamando a atenção de toda a terra para o que ele vai falar. Mas tudo isso aí, gente, é muito simbólico, né? É uma ideia muito simbólica aqui por trás. Não tem nada que você falar, não, esse anjo é tal coisa, e esse... Não é assim. Aqui é a ideia geral do texto, né? E aí, só que antes do anjo falar, o que acontece? Ele é meio que interrompido. Antes dele falar, vem os 7 trovões, né? No verso 3 ali, fala que os 7 trovões falaram, e no verso 4 falando que o João estava para escrever o que os 7 trovões falaram, né? Esses 7 trovões aí parece que é algo que vem de Deus também. E antes de João escrever, vem uma voz do céu, a voz do próprio Deus, no caso. Os 7 trovões não é a voz de Deus, mas é como se fosse mensageiros de Deus, vozes de mensageiros de Deus. E aí o João é interrompido por essa voz e impedido de escrever o que os 7 trovões falaram, né? Então, o que é que os 7 trovões falaram? Ninguém sabe, não é para saber, é para mostrar que há uma distinção, que nem tudo a gente vai saber mesmo, é para mexer com a nossa humildade de respeitar o texto e não especular o que se foi falado, né? Mas dá para entender também o simbolismo aqui, né? A interrupção, ou seja, a proibição de se escrever o que os 7 trovões falaram, dá um indicativo. Só,
é o seguinte, não tem mais papo. Não tem mais conversa. Não precisa nem escrever o que esses trovões aí falaram, não, porque não tem mais conversa. Né? Por quê? Porque é exatamente o que vem a seguir. Né? O anjo volta de novo a cena para o anjo, mostrando o anjo, e ele levanta a mão direita em juramento. Né? E ele está jurando por Deus que o que ele vai falar vai se cumprir. Né? E o que ele fala? Já lá no verso 6, finalzinho do verso 6. Não tem mais demora. Não vai demorar mais. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Qual que é o mistério de Deus? É exatamente o que o Apocalipse por inteiro significa. No final da história, tudo que estava oculto a respeito de Deus para todas as pessoas, né? Oculto no sentido não de que Deus estava escondido, mas no sentido de que as pessoas não queriam mais não queriam saber a respeito de Deus, né? As pessoas que se ocultaram de Deus e não Deus se ocultou das pessoas. É muito nesse sentido aí. Né? Então, tudo isso vai ser desvelado, tudo que estava por trás vai ser desvelado, vai ser mostrado aí. Esse é o que é o mistério que está aqui. É que no final Voltei. Deus mostra tudo. E aí, Cleber? No Beleza, final, pode Deus continuar. mostra tudo. Então... Você está no capítulo 10, Bruno? Estou no 10. Estou no 10. Ok. Ali na hora que ele fala do mistério de Deus que vai ser revelado, no meio do capítulo, verso 7. Né? Aí no 8, verso 8, foca agora no próprio João e no livrinho, que no início do capítulo tinha sido falado. Né? Então aqui, essa imagem do livrinho é aquela mesma lá de Ezequiel, né? Finalzinho do capítulo 2 de Ezequiel, em que Ezequiel também é chamado a comer um livro, né? Que é a confirmação do ministério profético. Né? E é interessante que há uma fala que o livro ele é doce na boca, mas amargo no estômago. Né? Por quê? Porque esse é muito o tipo da mensagem profética. Ela é doce porque é uma mensagem da parte de Deus e ela consola, né? É uma mensagem que consola, mas ao mesmo tempo que é uma mensagem que consola, é uma mensagem também que condena. Aqueles que estão esperando de Deus a mensagem dele, eles vão ser consolados pela mensagem. Mas aqueles que estão contra Deus e contra os seus profetas, eles vão sofrer juízo. Então, por isso que é uma mensagem pesada, amarga mesmo, né? E esse é o peso do profeta, porque ele está levando ao mesmo tempo uma mensagem de consolo para aqueles que creem e de condenação para aqueles que não creem. Né? E qual é a mensagem aqui de João, especificamente? É a mensagem do próprio juízo da parte de Deus. Né? O juízo da parte de Deus. Né? Sobre a humanidade, ou especialmente no caso aqui de João, sobre Jerusalém ali. Que é o que isso aí vai ficar bem claro, gente, no próximo capítulo. No que nós vamos ver hoje também. No próximo capítulo, vocês vão ver que João aqui está falando para o que vai acontecer com Jerusalém. Né? E fecha aqui esse capítulo, né? O João pega, come, e acontece o que o anjo tinha falado, né? É doce e amargo. E fala no final, é falado para ele: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Né? E essa expressão aqui, muitos povos, nações, línguas e reis, se você lembrar bem do dia de Pentecostes ali, há uma descrição de um sem número de povos que visitavam Jerusalém naquela época, na época de Pentecostes. Ou seja,
Na época dos ajuntamentos em Jerusalém, vários povos, línguas e nações passam. Então, é nesse sentido aqui que está sendo falado para João, está sendo dito para João. Né? E essa expressão aparece de novo aqui no próximo capítulo. Okay? Então, assim, uma síntese rápida desse capítulo que a gente já tinha visto, né? Mas eu acho que não deixa nenhum pormenor também passar, não. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês... vocês têm alguma pergunta desse primeiro trecho aqui para a gente então andar para frente no outro capítulo? Ou algum comentário, Clélio? Se você quiser comentar aí também. Não, pode ir, Bruno. Sem problema, da minha parte. Tem nenhuma pergunta, não? Ô, Bruno, pergunta pro pessoal. Se alguém leu, teve alguma dúvida daquele material da última aula. Isso. E aí, meninos? Alguém leu e teve alguma dúvida, né, sobre essas questões referentes à literatura apocalíptica? Sim. Na verdade, quer ver só um momento, por gentileza? Deixa eu só abrir o texto aqui, que eu até selecionei, porque eu li o texto, né? Eu selecionei até duas dúvidas aqui, que é relacionado, né? Só um momento, por gentileza. Seria, né, que eu queria que você explicasse um pouco sobre o partido, né, helenizante e esse espírito de Lamé. Espírito de quê? Espírito de... Acho que é Lamé ou Lauel, alguma coisa assim. Não estou lembrado disso. É do texto apocalíptica? Qual texto Isso. deles? Eu teria que ver qual a citação sobre o partido. Não, porque lá assim, porque ela fala do exílio babilônico, né? Aí Lê fala... um pedacinho para mim, Luiz, só para me conectar. Sobre o partido de Lamé. Só me lê um pedacinho que eu consigo conectar, por favor. Não, porque, na verdade, só para você entender, né? Enquanto você vai procurando aí, eu vou dialogando. Que aí fala, né? Da volta do exílio babilônico, do Salmo 77, né? 9 e 10. Aí vem fala do questionamento do povo, né? E com o fim da chegada do Messias, né? Que ele vem e liberta aquele Israel que permanecia com Lamel, né? Aí eu queria saber o que seria, né? Acho que é L-A-H-W-E-L. L-A-H-W-L. L. Acho que a pronúncia é essa, Lauel ou Lamel, alguma coisa assim. Acho que é Lauel. Você tem que marcar a página para eu ler. Mas aqui... Não, no início do texto, o texto é pequenininho. Tá, mas eu não estou com ele aberto. Eu até achei aqui, Luiz, você pode ler para mim? Já na difícil volta do exílio babilônico, o Salmo 77, 9 e 10 joga a seguinte pergunta. Mas eu ainda não achei essa palavra aí que você falou, não. Agora, ô Luigi, me ajuda aí a achar, Luigi. Enquanto você procura aí, Luigi, eu vou falar sobre o partido helenizante. Pode? Pode, claro. O que acontece é o seguinte, o que é partido helenizante dentro desse texto? Quando houve a dominação grega dessa região da Palestina, os judeus, as pessoas têm a ideia de que os judeus são extremamente fiéis e são extremamente unificados na sua fé, e que não é verdade, tá bom? Nem hoje e nunca foram. Sempre tiveram divisões. E nessa época havia um grupo de judeus que aceitavam os costumes gregos e até incentivavam os jovens a praticá-los. Por isso que fala, né? Partido helenizante. Desse partido aí, é um partido que depois vai dar origem lá na frente, né? Alguns dos que aparecem no Novo Testamento,
eles vão ter uma pontinha nos saduceus, vão ter umas pontinhas lá com os herodianos, né? Ou seja, é um grupo que é mais flexível na interpretação da lei e não vê mal nenhum nos costumes gregos. Só que são coisas absurdas que eles estão permitindo, tá? Inclusive a questão do cancelamento da circuncisão, porque eles faziam até, obrigavam os jovens, né, a fazer um recurso lá que parecia que eles não tinham feito a circuncisão, porque os esportes gregos eram praticados, os jovens, né, ficavam nus para praticar os esportes gregos, que eram uma violência moral muito grande para os judeus. Então, nesse período aí de domínio grego, teve um grupo de judeus que apostataram da fé judaica e ficaram do lado dos helênicos. Isso é muito interessante porque isso é retratado também em Apocalipse. Isso é retratado em Apocalipse, né? De forma que aqueles que não guardaram, né, o selo com o cordeiro. Então, tem essa ideia. É por isso que estudar a literatura apocalíptica é boa, porque muitas cenas são semelhantes. Do ambiente que esse pessoal vivia e do ambiente que o João cita. Tá. Ô Luiz, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tô achando que você está confundindo. Como é que é a palavra mesmo que você falou? Espírito de, se não me engano, acho que é Lauel, quer ver? Eu tô abrindo ele aqui porque... Já entendi, não é Laué não, só. É Iavé. Iavé. Não tá... Essa transliteração de Iavé. É aqui, ó. Não é essa palavrinha aqui que eu marquei? Deixa eu ver. Olha aqui, olha aí na sua tela. Isso é um não. I, então? Esse é um I, então, né? Achei que era um L, tá? Essa é uma forma... Essa é uma forma equivocada de escrever o nome de Deus, né? Seria com Y, né? Melhor. Essa é uma forma equivocada. Na verdade, nem se deve escrever esse nome, né? Você deve respeitar a tradição judaica, que ele sempre substitui Yahvé por Adonai. Entende? Ou então escrever Então só para... Ô, Clério, então só para entender, esse exílio babilônico era do partido... E se estabeleceram, passado um tempo, houve o domínio de um partido helenizante, porque os gregos chegaram e teve uma turma que preferiu seguir as tradições gregas do que a tradição judaica, porque como os gregos estavam no poder, era uma forma de bajulação, né? Então se dividiram, né? Sim, sempre houve divisão entre os judeus, sempre. Entendi. Tá bom? Beleza. E aí, alguém tem mais alguma pergunta, gente? Que aí o Bruno fica à vontade para tocar a parte dele aí. Vamos tocar nosso barquinho apocalíptico. Bruno, as dúvidas não existem. Vamos continuar. O povo é tímido. Você vai ver que agora vai surgir um monte de dúvida, quer ver? Então começa. Então vamos lá, no capítulo 11. Seguindo o texto de Apocalipse. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei, pois, as minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Não, isso vai dar pano para manga. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos,
É assim que devem morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres, não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presente uns aos outros, pois estes 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro da vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu, que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou sua trombeta, e ouvi altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompores os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca de sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, esse segundo ai aí, que vai sendo descrito aqui, ele fala claramente a respeito de Jerusalém. O verso 8 deixa isso muito claro. Mas antes de eu chegar lá no 8, vamos falar aqui, de cada situação que vai aparecer. Então, primeiro, chegam para João e dão a ele uma vara para ele poder medir, para medir lá o templo, o altar, ou seja, tudo que estava na parte de dentro do templo ali. É dado a João para que ele possa medir. Essa medição aqui é muito semelhante, tem uma cena disso no Antigo Testamento, e a ideia aqui é de preservação. Por quê? Porque ele fala assim, exclua o pátio exterior, porque ele foi dado aos gentios. E aí traz um número, que eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E foi esse o tempo que o general Tito gastou ali até conseguir perfurar a barreira. Vespasiano, O Tito mesmo. É o Tito, É o mesmo cara, Tito Vespasiano era o nome dele, não é isso? Não. Vespasiano era o pai, Tito era o filho. Isso. Então, gastou 42 meses para ele conseguir furar a muralha de Jerusalém e invadir a cidade. Ele sitiou a cidade por 42 meses, antes da destruição do templo.
Eu estava lendo, Clério, alguns comentários aqui, né? Ah, Parece que Clemente de Roma sim. trazia o Apocalipse mais para perto dele, né? Sim, sim, sim. Aparentemente. Aparentemente. Não, eles traziam mesmo, sabe? E tem um motivo para isso. Hum, Eles traziam mais para perto deles por causa da iminência da vinda, tá? sim. Mas E um não, não, mas ele trazia para perto dele assim, Clemente viveu o ano, acho que 200 depois de Cristo. Então ele trazia o Aham, Apocalipse ali para o final do primeiro século, né? Mas isso é sim. aparentemente. Tanto o autor lá daquele comentário que você mandou, quanto desse aí que eu te mandei hoje, ele fala que Clemente não dá um indício absoluto de que ele está se referindo a essa época posterior, depois da destruição de Jerusalém. Né? Ah, tá. E eu vi vários autores também defendendo que a perseguição de Domiciano ela não foi tão severa quanto a Ah, perseguição que veio antes, a de Nero. A de Nero a gente sabe, Ednet. né? Ela Aham. historicamente é uma perseguição sangrenta. Né? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para poder chocar alguns. A tradição apocalíptica é de falar de algo que já aconteceu, tá bom? Da literatura apocalíptica. Para Ela não piorar a é de nossa vida aí. predição, né? A Ela, predição é ela não é de sempre predição, não. a predição é sempre a mesma, é aquela da esperança. Tipo assim, a Sim, mensagem de Apocalipse é aquela, assim como Deus fez no passado, Ele vai fazer no futuro. O tempo de é. vocês aí tá ruim? Não preocupa não, Deus já resolveu situação pior no passado. Exatamente. É essa que é a ideia. Então é sempre trazer uma mensagem do passado para jogar luz na esperança. Né? E se a gente perceber toda a lógica da esperança, independente da mensagem apocalíptica em si, toda a lógica da esperança ela trabalha dessa forma. Por que a gente tem certeza que Jesus vai voltar? Porque nós temos certeza que ele morreu por nós. É, Né? O que garante que ele vai voltar é que o grande problema, que era ele vir e morrer por nós, já foi feito. exatamente. Então, por isso, é a garantia. Por isso, é aqui que está a garantia. Né? Então, o exército romano, e aí é aqui que encaixa esse texto. O exército romano, ele esteve sitiando a cidade durante 42 meses até que conseguisse derrotar Jerusalém em definitivo. Né? E aí surge a história dessas duas testemunhas. Mas você percebe uma coisa aqui, gente, ó, que do verso primeiro, do verso 2 para o verso 3, parece que há um lapso de continuidade. Eles estão falando de medição do templo, que os gentios vão pisar a cidade santa, e aí de repente insere aí do nada duas testemunhas, né? Por quê? Porque Ah, essa história das duas testemunhas aí é uma espécie de parábola, né? É como se fosse uma parábola ali, né? E se você observar as características dessas testemunhas, quem que são elas aqui? Não são pessoas literais. Então você não pode virar e simplesmente falar assim, não, aqui é Moisés e Elias, literalmente. Não. ou Elias e Enoque. Ou Elias e Igual. Enoque, né? É uma outra opção. Mas só que é o seguinte, É, Enoque não tem nenhum. Pelo menos nas nossas escrituras, não tem nada dos feitos dele, né? Na é. literatura dele tem alguma coisa, Cléber, de algum feito Não, dele não, não. semelhante a isso Não, aqui? o que atribui. Não, não tem não. Mas é porque, como ele é um homem justo que andou com Deus e foi tomado, né? Aí Uhum. faz um paralelo dele com Elias. Sim. Poderia ser. É que não morreu, né? Alguém que não É os que morreu, não né? morreram, Isso. exatamente. O paralelo é por causa de serem homens, né, que De não serem morreram. arrebatados, né? Não É, morreram. E o paralelo aqui de Moisés com Elias é por causa dos milagres que vão sendo sim. descritos aqui, né? É o
o de não chover, né, que é claramente o milagre de Elias, as pragas, né, fala que eles podem fazer qualquer tipo de praga quantas vezes desejarem, né, e aí cita a praga da água transformando em sangue, né, que é a primeira praga do Egito feita por Moisés. E o grande feito de Elias, isso aí está lá no verso 6, né? Que é de fechar o céu para que não chovesse, né? Ô, Bruno, Fala. eu queria só fazer uma observação, um pouquinho atrás, para a gente não perder. É sobre a medição do templo, Sim, tá? pode voltar lá, pode falar. Por quê? Olha só que interessante. O texto de Apocalipse, por que ele é denso na hora de ser aceito por alguns teólogos? É porque o templo, ele aparece, é um símbolo que aparece no texto de Apocalipse, só que o templo, dentro da leitura da igreja, não existe mais. É algo que deixou de existir. Ele não tem sentido. Ele só tem sentido para os judeus, ele não tem sentido para a igreja. Até porque, no conceito da igreja, o templo é a própria. São os membros, são aqueles que participam, né, da reunião. É todo aquele que é salvo. É o templo do Espírito. Mas aí ele faz questão de mostrar o templo aparecendo. Não é? E é interessante que E ele cita os coloca gentios. isso. Ele coloca esse templo aqui, a conclusão no final do capítulo é que a coisa aqui ela já mudou de figura, ela é espiritual. Né? Vai haver uma ruptura com Jerusalém, né? Que é destruída por causa dessa ruptura que Deus está fazendo com ela. Então esse templo aqui, na verdade, é o povo de Deus, né? Que ele está sendo preservado. Né? E, e aí, gente, ele segue, né? Falando dessas duas testemunhas, com indícios de serem a lei e os profetas, né? Por que duas testemunhas? Porque isso aí estava na própria lei judaica. Só poderia haver uma condenação de alguém se houvesse duas testemunhas, né? Duas ou três testemunhas. Sim. Uma única pessoa não poderia. Não existiria, não haveria condenação. Mas com duas ou três testemunhas, né? Então aqui ele está falando, ó, vai ser condenado pelo mínimo, com duas testemunhas. Né? O pano de saco é aquela roupa da angústia, dos momentos de angústia e de lamento. Né? Por quê? Porque o foco aqui é a própria cidade santa, é a própria Jerusalém. Né? Então está vindo um juízo sobre a cidade de Jerusalém, que é descrito, olha aqui, eu vou ir lá na frente um pouquinho só para ficar claro, no verso 8. Olha lá, ó. Quando as testemunhas são mortas, né? Na grande cidade. Qual é essa grande cidade? Olha só que interessante como João coloca aqui. Que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Sodoma e Egito não são duas cidades perversas, inimigas de Deus, as quais Deus trouxe juízo? Agora, observa também que nessa cidade é que foi crucificado a Jesus. Jesus foi crucificado onde? Em Jerusalém. Ele foi crucificado em Jerusalém. Então Deus está chamando Jerusalém de inimiga, de cidade perversa, Sim. de cidade condenável. Tira um pouco desse romantismo, né? É a ruptura, né, Trazer Clério? Tá rompendo mesmo. ruptura. Tá mostrando que ó, estou rompendo com o judaísmo. Definitivamente. Não é a única carta, não é só em Apocalipse que traz essa ideia. É claro. Em várias cartas do Antigo Testamento, do Novo Testamento traz, né? Gálatas é uma, Hebreus é outra carta mostrando a ruptura com o judaísmo.
o próprio sermão profético de Jesus é uma ruptura, né, Cléber? Sim. Mostrando tudo que estão rompendo com esse judaísmo antigo. Ele passou, né? E a imagem que ele traz no início, agora voltando um pouquinho nos versos aí 3 e 4, né? Que fala que essas duas testemunhas, elas são duas oliveiras e dois candelabros, né? Que permanecem diante do Senhor na terra, é uma imagem trazida lá de Zacarias, né? Capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versos 2 e 3. Olha lá, me perguntou, né? O Senhor perguntou ao Zacarias: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Né? Então, João, mais uma vez, trazendo várias imagens do Antigo Testamento para mostrar. Agora, são imagens que remetem ao Israel antigo, né? E em especial, nesse caso aqui de Zacarias, era o líder político e o líder religioso da época, né? Josué e Zorobabel. Me corrija aí, eu acho que Josué era o governador. Josué era o sacerdote, Zorobabel era o último descendente de Davi. Zorobabel, o governante, né? E era da casa de Davi o último que, né? Aham. Né? Que veio do exílio. Isso. E essa dupla função obviamente aponta para Cristo, né, de maneira analógica aqui, porque Cristo era quem? Era rei e sacerdote também, Uhum. né? Além de profeta, né? Mas quem que é o profeta aqui? O profeta é o próprio João, claro. Fazer essa brincadeira. Então, essas duas testemunhas, quem são elas, então? É a própria igreja, gente. A própria igreja de Cristo testemunhando contra Jerusalém. De qual forma? À medida que a igreja prega o evangelho e é perseguida pelos judeus, cada vez mais o ódio dos judeus contra a igreja aumenta, né? Especialmente no início, antes da destruição do templo, aqui, o crescimento da igreja e a perseguição dos judeus servem de testemunho contra Jerusalém, ou seja, contra o antigo judaísmo. Cada vez mais o antigo judaísmo, na sua perseguição ferrenha ao cristianismo, vai se embreando no juízo divino. Então, por isso que fala aqui, ó, que as testemunhas, elas vão destruir todos aqueles que se oporem a ele. Destruir de qual forma? Destruir pela pregação da palavra. Observa que fala que o fogo sai da boca, né, das duas testemunhas. À medida que o evangelho cresce nos primeiros séculos ali, o judaísmo enfraquece. Se você perceber as viagens de Paulo lá, onde ele ia primeiro? Na sinagoga. E vários judeus muitas vezes convertiam. Em Corinto, se eu não me engano, foi o líder da sinagoga. Foi um dos primeiros a converter em Corinto. Né? Isso aí desmantela o judaísmo. Então, a destruição que se é falada aqui nesse texto é nesse sentido. No sentido de que o evangelho sendo pregado vai desmascarando o judaísmo que tinha se tornado uma religião desviada da vontade de Deus, certo? Ô, Bruno, fala. Você falou que a igreja. O porquê de sempre duas testemunhas, né? Aí fala que 2 testemunhas, depois 2 oliveiras, 2 candelabros, por que o número 2? No caso aqui, se você pensar, primeiro assim, o candelabro e as oliveiras, né? Na verdade que ele fala assim, ó, quer ver? Essas são
e os 2 candelabros permanecem diante do Senhor. Esse 2 aí é da visão lá de Zacarias, né? Que é o rei e o sacerdote juntos, na mesma visão de Zacarias, mostrando que o povo de Deus, de forma completa, estava ali sendo reunido diante de Deus, né? Que é a visão lá de Zacarias. E 2 testemunhas também é uma figura do Antigo Testamento da lei civil. O que João está fazendo? Ele pegou uma parte da lei e uma parte dos profetas e juntou na mesma figura. Por que 2 testemunhas? Porque antigamente, na lei lá dos judeus, só havia uma condenação quando houvessem 2 ou mais testemunhas. Entendeu? Então, João ele juntou as imagens ali o tempo todo. Lei e profetas, lei e profetas, lei e profetas. E a partir do momento do cristianismo, aonde estavam, então, verdadeiramente a lei e os profetas? Estavam com os cristãos e não mais com os judeus. Entendeu? Ô, Bruno, uma questão aí, porque você falou do profeta Zacarias, né? Uhum. Aí lá no texto que a gente leu, né, do Apocalíptico, fala do Ageu e do Zacarias, né? Fala da reconstrução do templo, dos acontecimentos escatológicos que possibilitam a mudança, né, da situação depois da volta do exílio, sobre a nova teologia de culto, né, tentando mudar, né, os profetas. Tem alguma ligação? Eu não sei se tem exatamente uma ligação especificamente com aquele texto, porque aquele texto lá do Apocalipse ele é mais técnico, né, Cléber? Ele... Olha... Pode falar. Pode falar. Deixa eu ligar a câmera aqui, velho. Não, aquele texto, Luiz, é porque você fez a pergunta muito rápido. Conecta ela de novo para mim, por favor. Pergunta de novo, Repete, Luiz. Ô, Luiz. Desculpa, é porque eu desliguei o microfone para ouvir o professor e acabou que eu esqueci de ligar de novo. Enfim, Repete, por favor. É porque, na verdade, o Bruno está falando do profeta Zacarias, né? Sim. E lá na Apocalíptica fala tanto do Zacarias quanto do Ageu. Do Ageu, da reconstrução do templo, né, dos acontecimentos escatológicos que possibilita a mudança, né, depois da volta do exílio. Aí eu queria saber que nessa teologia de culto, né, os profetas querendo criar uma nova teologia, tinha alguma ligação com isso que o Bruno está dizendo. A única ligação que nós temos aí é a questão do testemunho da lei mesmo. Porque, de certa forma, o ministério profético, ele testemunha contra a dificuldade que os judeus têm de compreender a lei, tá? Sobre esse aspecto, você tem uma correlação que João vai se aproveitar, né? O ministério profético, ele se encerra em Malaquias, e em função dessa ausência profética, começa, então, a construção dos textos apocalípticos, né? E aí talvez haja esse gancho que o João possa estar usando em função disso. Todo mundo sabia dessa necessidade de testemunhar contra uma cidade. Jerusalém, então, a testemunha que está acusando Jerusalém é a própria lei e os profetas, né? Seriam sempre as 2 testemunhas. O Bruno falou, a igreja testemunha contra a pregação do evangelho, né, o crescimento dos cristãos, a expulsão dos cristãos de Jerusalém, né, é um testemunho contrário. É um testemunho, é um testemunho contra a própria Jerusalém. Ela lança fora aqueles que poderiam... Essa derrubada que o Bruno falou poderia também ser uma reconstrução para reconstruir? Que derrubada? Eu acho que ele falou algo relacionado à derrubada dos judeus, Jerusalém, alguma coisa assim, não foi, não? Não, ele falou que a partir do crescimento da igreja, né, o judaísmo
enfraquece. Ruptura. Isso, ruptura, exato. Isso. Exatamente. É que eu falei que Aí o tem judaísmo alguma vai a ver com alguma enfraquecendo, coisa a ver com. né? O judaísmo vai enfraquecendo porque o evangelho está crescendo, né? Paulo chegava na sinagoga, pregava e Sim. vários judeus ali se convertiam. Se convertiam. Seria uma reconstrução de ideias? Não, é o estabelecimento do reino, Luiz. Sim. Hã? Perfeito. Você É o vai estabelecimento ver do reino, né? no Não, tá final bom. aqui Estabelecimento do como. reino. Você vai vendo mais no final aqui como que há essa ruptura definitiva de Deus com o judaísmo. O judaísmo não é. Deus não considera mais judaísmo como sendo alguma coisa ou herança ou qualquer coisa da parte dele. A ruptura é definitiva, é absoluta. Entendeu? Então, por exemplo, os judeus Não, messiânicos. entendi. Os judeus messiânicos aí que falam, não, o judaísmo ainda é algo. Não é mais. O judaísmo é só cultura deles. Ele não tem nada a ver com salvação, com Jesus, com o cristianismo. Eles não podem arrogar isso para si. Fala. Ô, Bruno, eu vi um comentário esses dias assim, dizendo que os judeus messiânicos são mais um ramo do cristianismo do que uma divisão do judaísmo. O judaísmo nem considera eles como judaísmo, tá? Nós também não consideramos eles cristãos, não. Eles estão numa situação diferente, entende? Não é, gente. A situação deles está ruim. Tá feio. Porque é o seguinte, eles vão ser cristãos a partir do momento que eles professam em Cristo, creem na Trindade. Eu tô reforçando isso porque eles não creem na Trindade, né? Então, a partir do momento que eles creem em Cristo como Deus e Messias, e Salvador, né? Eles creem na Trindade, que são, ou seja, enfim, creem no credo apostólico como base fundamental da fé. E o judaísmo deles é apenas cultural. É costume, apenas costume. Que não salva ninguém. Oi? Pode falar. Eles têm dificuldade com a Trindade, tá? Pois é. Se tem Eles não dificuldade, se tem dificuldade com a Trindade. Não, eles têm dificuldade com Jesus também, senhor. Eles consideram Jesus só como profeta, como representante legal de Deus. Eles falam o seguinte: Jesus é Deus enquanto representante legal de Deus. Só isso. E não é isso. Está erradíssimo, erradíssimo. Entendeu? Então, se eles não se converterem nesses pontos, eles não são cristãos. Essa é uma novidade para mim, viu? Sabia disso não. Não, eu não sabia o que, querida. Dificuldade com a Trindade, para mim. Como é que é? Eles não. Porque eles consideram, por exemplo, o Concílio de Nicéia é uma armação de Constantino. Eles consideram que a Trindade é uma Eles fazem construção política e uma invenção. É uma armação de Constantino e um. Repete, Bruno. Falhou. Não ouvi, não. Falhou. Eles consideram o quê? Cortou. Eu vou desligar o microfone. Peraí. É que eles consideram a construção da Trindade uma construção política e uma invenção na história. Eles não consideram a Trindade uma revelação nas Escrituras, não. De jeito nenhum. Totalmente contra. Não aceitam e não consideram Jesus como Salvador? Não. Eles consideram Jesus como Salvador no sentido de que ele representa Deus só. E não que... Se você falar, não, Jesus era Deus, aí eles vão falar para você o seguinte: sim, ele era Deus porque ele representava Deus. Não é. Jesus não é só representante de Deus, ele é Deus. Ele é o próprio Deus. É o próprio mas Deus. Eles não consideram. Você vai falar, eles são mais espertos que os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles viram para você e falam assim: Jesus é um Deus menor.
né? Aí você já de cara É. já percebe que eles já estão fora. Agora, os judeus messiânicos eles vão falar assim, Jesus é Deus. Mas eles não. Mas você fala, não, mas ele é Deus igualzinho Yahvé, aí eles ainda vão falar, não, ele é igual Yahvé, porque ele é a representação, a encarnação de Yahvé no sentido. Mas aí eles param aí, porque eles querem te ganhar. Eu falei, não, ele é a encarnação de Yahvé no sentido de que ele é Deus de fato. Ele é Deus mesmo, é igualdade. É uma trindade. Se você insistir, eles vão falar, não, não, Jesus é representante. Isso aí tá no site dele, gente, escancarado. Na apostila lá da Trindade, tem um tópico lá falando de uma das heresias lá, né, o arianismo, e eu coloquei um dos links lá do artigo deles, no site deles, daquela turma lá em Sião ali da Orla, né, de frente ao Mineirão ali, que é o mais famosinho, que vivia lá na Lagoinha e tal. Do lado da Farroupilha, Isso. praticamente. No site verdade. deles, eles falando lá, e nesse artigo do site deles fica claro como eles desconsideram a Trindade e como eles consideram Jesus apenas o representante de Deus. Essa aí é nova, não sabia. Não sabia. Feio. Eles são muito sutis, entendeu? Muito sutis, né? É por isso que o comentário deles tem que tomar cuidado. Entendeu? Você aprende algumas coisas, mas tem algumas afirmações lá que são perigosas. Ok. Aí segue o barco aí no final a gente discute mais sobre esse espírito de Yahvé e deixa para o final e segue o barco aí, senão não dá tempo. Beleza. Então, né, como eu já falei aqui, os versos 5 e 6 tudo aqui é uma parábola, viu, gente? É um simbolismo aqui, né? Não é nada literal para a época aqui, é uma forma simbólica de Deus, de João descrever a igreja, né? Então essas duas testemunhas aqui que estão diante do Senhor é a igreja na época ali antes da destruição de Jerusalém, né? Então Moisés, Elias, lei e profeta, eles estão lado a lado agora da igreja, né? E é interessante que fala que eles vão fazer toda sorte de milagres, de sinais, né? De sinais aqui, ele usa o termo sinais que parecem que tem a ver com com as pragas, né? Mas em termos paralelos, os apóstolos pregando o evangelho, né, atormentavam os judeus o tempo todo, né? E aí, quando vem um outro trecho, né? Olha que interessante. Agora a partir do verso 7. Então, quando eles tiveram terminado seu testemunho, isso é, as duas testemunhas, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los, né? Então, essa aí é a igreja perseguida por Nero. Então, olha só que interessante. Essa besta aí do abismo, possivelmente aqui tem a ver com o Nero, né? que insurge como um grande perseguidor da igreja. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, né? E não era incomum os cristãos martirizados serem... E os cristãos já eram martirizados e eram perseguidos por Nero antes ainda da destruição do templo. O templo foi destruído em 70, Nero já tinha morrido. Acho que quem era o imperador era Galba, né? Na época que Vespasiano marcha contra Jerusalém. Galba, que era o imperador, né? Ele já tinha morrido. Os cristãos eram crucificados, né? Em Roma, crucificados não, pendurados no poste em Roma. Nero acendia eles à noite, esses cristãos que ficavam pendurados nos postes, ele botava fogo neles à noite para iluminar a cidade.
né? E aqui ó, a imagem é muito semelhante. Eles vão morrer, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. E aqui, ó, que é figuradamente chamado Sodoma e Egito, que é onde foi crucificado Jesus. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Deus está chamando Jerusalém de Egito, de Sodoma. Né? Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. A palavra terra que surge aqui é o que significa? É a terra sagrada, ou seja, a terra de Jerusalém. Aqui não é terra, planeta Terra. É a terra ali, Jerusalém. Você ia falar algo, Bruno, Clélio? Fala. Aqui eu queria só fazer umas considerações. Uhum. É assim, eu sei que quando a gente está apresentando essa forma de ler o Apocalipse, algumas pessoas podem estar assim, mas será que é isso mesmo, gente? Será que nós estamos no caminho certo? Ou será que não tem outra possibilidade? De onde que o Bruno está tirando esse monte de coisa, né? Eu queria depois convidar vocês a que lessem um pouco o livro de Daniel, que o livro de Daniel retrata uma situação muito semelhante da conquista de Jerusalém e o retorno deles, e dos reinos que seguirão, das batalhas. Se você ler, por exemplo, a parte dos animais da visão dos animais, né, ela é fantástica. Mas, na verdade, ela está se tratando o quê? De uma sequência política de várias nações, incluindo a nação menor, né, de Antíoco Epifanes, que é o pequeno chifre, né? Uhum. Então, quando você vai lendo as narrações de Daniel, né, e você descobre que ele está falando desse período, aí você vê como que as figuras de linguagem são usadas para retratar questões políticas, questões comuns. Assim que era feito nesse estilo literário. Então, a gente deve sempre imaginar que a interpretação do Apocalipse é mais simples do que toda a fantasia que é criada. Não é que foi criada uma fantasia por criar, porque é um recurso literário, um recurso que se tem para falar de um determinado evento. E por isso nós falamos, né, Apocalipse de João, ou seja, essa estrutura de apresentar os eventos históricos. Não é uma narrativa, né? Sim. É uma leitura apocalíptica e escatológica até. Não é uma narrativa igual, por exemplo, Atos é uma narrativa, né, Cléber? É isso mesmo. Não tem o ato da narrativa, alguns trechos do em Êxodo são narrativas, né? Onde você tem uma sequência. Os evangelhos tem narrativa, não é tudo que é narrativa, mas tem narrativas. Então, assim, as narrativas, igual o livro dos reis, por exemplo, pegar o livro dos reis são narrativas, conjunto de narrativas. Né? No livro dos reis fala que chegou Nabucodonosor e destruiu os muros da cidade e depois o templo. Mas isso é retratado pelos profetas nunca dessa forma. É de uma forma, né, fabulosa, de uma forma poética, toda cheia de referências, simbólica. Então, assim, se eles usavam esse tipo de linguagem para falar de um evento, que a gente tem o evento e tem a profecia. Logo, a gente usa esse modelo para poder estar lendo o Apocalipse. Então, de onde está vindo a leitura do Bruno? De usar o mesmo modelo hermenêutico que foi utilizado lá atrás. Então, vamos seguindo aqui, né? O verso 11 e 12, né? Então, a ideia aqui, né, do 9 e 10, né? Que vários habitantes festejarão, se alegrarão, né, trocarão presentes ali, é porque à medida que os cristãos estão sendo massacrados, os judeus comemoram, né? E muitos judeus
denunciavam os cristãos. O que aconteceu na época de Nero, gente? Olha só que coisa. O Nero era doidão, isso aí todo mundo sabe. Roma, a cidade de Roma, tinha 14 bairros. O Nero botou fogo em 10. Ele mandou botar fogo em 10. Sobraram 4. Desses 4, 2 majoritariamente eram compostos de cristãos. Aí alguém precisava, né, ser o bode expiatório desse incêndio tenebroso de Roma, né, que é um incêndio tão tenebroso que ele durou, parece, cerca de 9 anos para ser apagado, né? Da seguinte forma, né? É claro que as altas chamas baixavam, mas ficava ali aquelas fumaças subindo, né? Durou aí cerca de 9 anos para poder acabar com tudo. E então os cristãos, como eram os bairros deles sobraram, né? Eles ganharam a culpa. E aí começaram a serem perseguidos. Por que Nero fez isso? Porque ele queria construir, no lugar de Roma, queria construir uma cidade que levasse o nome dele, Nerápolis. Né? E então ele era doidão desse jeito, aí começou a perseguir os cristãos por causa disso. Ele havia recompensa para quem denunciasse os cristãos, né? E então os romanos, os judeus, né, deitaram e rolaram aí nessa perseguição, nessa denúncia. Por isso essa ideia de comemorar, de trocar presente, né? Porque as testemunhas tinham morrido e tal e tudo mais. Aí pensa, a palavra testemunha é martiria no grego, né? Só aí já dá para você lembrar, já te traz a ideia do que significa, né? Martírio mesmo, né? Então, vários martírios de cristão aconteceram nessa época. E aí o que vem depois? Olha que interessante, né? A parábola das testemunhas segue, né? 3 dias e meio entrou neles, né, o sopro de Deus e eles ficaram de pé, um grande terror tomou conta de todos, né? Eles ouviram a voz do céu que lhes disse: subiam para cá, e subiram para o céu, enquanto os inimigos olhavam, né? Você ia falar aí, Cléber? Não, pode ficar tranquilo. Pode continuar. Então, essa ressurreição das testemunhas aqui, gente, é o quê? É a própria ressurreição de Cristo. É a própria ressurreição de Cristo. Né? É a ideia de que da promessa da ressurreição. É como se fosse o seguinte: em Cristo, a igreja que já morreu, já ressuscitou. Por que ela já ressuscitou? Porque essa promessa vai ser cumprida com certeza. Esse já ressuscitou não tem um sentido de tempo, tem um sentido de certeza. Né? Lembra até daquela música do Diante do Trono antiga? Né? Caminhar como vencedor, mas quem em ti ressuscitou. Nós não já ressuscitamos em Cristo? Nós não ressuscitamos simplesmente porque quando a gente fala assim, nós ressuscitamos em Cristo porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não significa simplesmente o temporal, né, de hoje, que hoje nós estamos vivos para Deus. Significa também o nosso futuro. Nós já estamos ressurretos naquele último e grande dia quando o Jesus virá. Entendeu? Então, essa ideia da ressurreição das testemunhas aqui é isso. É que é garantido para a igreja a ressurreição. Quer comentar, Cléber? Não, Bruno, você está indo bem. Porque seu áudio está aberto, aí eu acho que você quer comentar toda da hora. Não, desculpe. Né? Então, assim, em Cristo a igreja já está ressurreta, isso já está garantido. Né? E aí vem um sinal aqui, para finalizando esse segundo ai aqui, como é descrito. Né? No verso 13 fala que houve um grande terremoto, 1/10 da cidade ruiu, 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus do céu.
Não, então, assim, nesse texto aqui, como nós estamos falando de uma parábola, você não precisa ficar preocupado tanto quanto esse número, quanto esse terremoto, se aconteceu de fato naquela época e tudo mais. 7.000, né? 7.000 é o número mágico. É o É o número número que toda hora ele é recorrente. Isso. O 7, né, com o 1000, né? Então a ideia aqui é muito do sentido, ó, pronto, o juízo veio, e esse aqui, dos sobreviventes aterrorizados que deram glória a Deus, isso aqui não é conversão não, viu, gente? Isso aqui é o povo lá reconhecendo que Deus existe. Mas aqui já é tarde. Aqui já é tarde. Reconheceram tarde que Deus existe, mas não é uma conversão. E aí o que vem? O segundo ai passou, já vem a outra trombeta. Acabou, fim da história. Por quê? Porque quando vem a outra trombeta, o que acontece? O anjo toca, ouve altas vozes no céu, né? Olha que interessante. Quando fecha o último selo, há silêncio. Aqui há um brado, né? O brado de vitória, né? Ou seja, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aqui é o sentido óbvio, que não é que é só a partir daqui que Deus está governando o mundo, não é só isso, mas é que tudo isso aqui agora, as cortinas se abriram. Todo mundo vai ver e está vendo que Deus de fato é Deus. Né? É na ressurreição das testemunhas de Cristo é que o mundo vê que de fato havia Deus. Né? Então essa é a ideia aqui, completando junto ali com a ideia da própria parábola das testemunhas. Né? E aí segue o cenário do céu de novo, né? Que já as peças que estavam lá no céu já foram descritas, e elas aparecem aqui de novo. Os 24 anciãos estavam assentados nos seus tronos diante de Deus, prostram-se sobre os seus rostos e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Né? E aí, olha o que acontece. As nações se iram. Chegou a tua ira. Chegou o tempo, né, de julgares os mortos e recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Que terra que é essa? Jerusalém. Tá? Por quê? Né? Interessante que essa fala aqui, né, das nações se irem, está muito semelhante ao Salmo 2. Né? Olha só, o verso 1. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? E dizem, aí o verso 5, em sua ira, Deus, né, em sua ira os repreende, em furor os aterroriza. É o verso 9. Tu as quebrarás com vara de ferro, despedaçarás como um vaso de barro. Né? Então, o João, mais uma vez, usando linguagem do Antigo Testamento para poder compor o seu texto aqui, a sua fala, né, contra aqueles que estavam perseguindo a igreja. Né? Então, fala. Aqui, ó, olha no último verso, você vai... E abriu o céu, e abriu-se no céu o templo de Deus. Isso. E a arca de sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpago, voz e trovões. Olha como que é interessante. Ele desloca o templo que se encontrava na cidade e diz, abriu o céu, e a arca da aliança, que era o símbolo de comunhão de Deus com o judaísmo, já não está mais na cidade. Não, perdeu status. O templo antigo perdeu status. E o templo agora está onde? No céu. No céu. E a arca da aliança dentro desse templo.
E trovões e relâmpagos, que isso aí é a citação lá para Êxodo, não é? Quando há a consagração do tabernáculo E a própria fala de Deus com Moisés na hora de dar os mandamentos, né? Exatamente. Então, você tem a transferência, né, do templo e a transferência da arca. Então, não existe arca nem templo mais, porque eles estão no céu. Ou seja, o João está dizendo que o tempo do templo se encerrou. Acabou. E a Arca da Aliança, que poderia ser que era um estatuto perpétuo, continua, porque o que é perpétuo para Deus é perpétuo. Mas essa arca está no céu. Não é que Deus foi lá e buscou a arca e levou para o céu. É sentido figurado. A minha comunhão que eu tinha com esse povo, né? O objeto, a minha aliança, né? Eu tomei de volta, está comigo. A aliança existe, mas ela não é mais com o povo de Israel, né? Com o judaísmo. Com o judaísmo. O Israel agora é o Israel espiritual e não mais a nação, né? A arca é uma arca também espiritual, nesse sentido aí que o Clélio falou. E não é mais aquela que tinha sido construída, até porque ela se perdeu ali na época do cativeiro da Babilônia, né? Nabucodonosor. Isso. Agora, sabe o que é interessante, Clélio, que me chama a atenção aqui? É que Cristo destrói os que destroem a terra, né? Isso nós já vimos acontecer. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, né? Foram destruir a Judéia nos anos anteriores, eles abusaram do seu poderio. É curioso que Deus chama Nabucodonosor de meu servo no Antigo Testamento. Só que, por quê? Porque Nabucodonosor, não é porque Nabucodonosor era crente, nem nada disso não. É porque Nabucodonosor estava sendo instrumento de juízo da parte de Deus contra o povo de Israel. Gente, é bom tirar a palavra servo e colocar a palavra escravo. Escravo. Aí no caso funcionaria melhor. Fica melhor, que ninguém fica confuso, né? Apesar que Paulo se chama de escravo também, né? Exatamente. Então, assim, era instrumento de Deus. Nabucodonosor era instrumento de Deus para juízo de Deus. Gente, vocês acham por que Deus ele traz uma série, antes do povo de Israel chegar na terra de Canaã, ele traz uma série de recomendações a respeito da guerra. Deus faz uma série de alertas. Fala com o povo de Israel, ó, não, na época de guerra, não faz isso, não faz aquilo outro. Não é para você fazer dessa forma, não é para você escravizar desse jeito, só pode ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Né? Por quê? Porque as nações abusam dos seus poderes. E foi o que aconteceu. A Babilônia abusou do seu poderio para cima de Israel, vai sofrer juízo da parte de Deus. A Síria, mesma coisa. E todos os impérios que fazem isso são levantados para trazer juízo sobre algum outro povo, né? Quem levanta essas nações é o próprio Deus, mas Deus tem uma medida. Essa nação que está sendo levantada não pode passar dessa medida. Se ela passar, ela é que vai sofrer juízo. Aconteceu aqui, se aconteceu na antiguidade, aconteceu aqui também. Os romanos foram levantados para poderem trazer juízo para Israel, mas abusaram do seu poderio. Uma das recomendações era sobre as árvores, né? Não cortar as árvores que estivessem próximas à cidade sitiada. Poderiam comer dos frutos, mas não era para cortar as árvores. Os romanos, para poderem fazer suas máquinas de guerra, né, para poder destruir o muro, para poder fazer as catapultas e por aí vai, devastaram as florestas em torno de Jerusalém. Devastaram. Né? E aí, o que acontece? Você vê que a terra de Jerusalém é árida. Hoje é árida, né, Clélio?
Então, o que acontece? Como os romanos destruíram a terra, abusaram do seu poderio dado por Deus, Deus também vai descer juízo sobre eles. Né? Então, assim, pra você ver como que Deus é aquele que está governando a história, que está comandando todas as coisas, né? E nós, dentro desse texto, temos essa certeza. As testemunhas de Cristo vão ressuscitar. Essa é a mensagem que o texto de Apocalipse sempre está falando, ó. A sua ressurreição já está garantida. A sua ressurreição já está garantida. Por quê? Porque ele morreu por nós. Né? E se ele morreu é para garantir a ressurreição. Né? Nós somos agora o povo da aliança com ele, né? O Israel espiritual é a igreja. O verdadeiro Israel de Deus hoje é a igreja. E nós, então, é que temos aliança com Deus. Beleza? Então, vamos lá. Perguntas? Para mim tá claro, não tem pergunta nenhuma. Na verdade, as perguntas que eu vou fazer depois, eu faço relacionado ao texto do Apocalipse, enfim, eu deixo para o final, então, para eu não perder o foco da meada. Não, faz de uma vez aí. Faz uma vez. Não, é porque, na verdade, vocês estão falando de Apocalipse, está estudando e tudo, né? E o Apocalipse fala que ao mesmo tempo que onde tudo começa, tudo termina, né, Cléber? Mas o que tá falando? Tá bom, tem essa frase lá. Mas em que contexto? Não, porque fala assim, ó, para o pensamento apocalíptico, a história não é uma série de acontecimentos isolados, mas um todo unificado. Um processo contínuo de Adão ao fim do mundo, sempre tempo e mítico. Início e fim do mundo encontram-se em um só lugar, teórico mítico, onde tudo começa enquanto tudo termina. Mas é o texto de Apocalipse, aí ele vai fechando todo o cerco narrativo. Isso. Você tem um problema, vai ser desenvolvido, Deus vai intervir e vai fechar e dar a solução. O Apocalipse de João segue essa mesma linha. No final das contas, né, novos céus, nova terra, Jerusalém desce. Né? E no meio de Jerusalém, o interessante é isso também. No meio de Jerusalém, o que vai estar lá? A árvore da vida que estava lá no jardim. Início e fim, Luiz. O início e fim. Beleza. Não tem problema perguntar, não. Pode perguntar. Pode perguntar mais. Aproveita que o Nicolas chegou. Não. Na verdade, eu ia falar no final, é para ele falar um pouco mais sobre o espírito de Yahvé, mas pode falar, pode deixar no final. Não, o espírito de Yahvé é Yahvé mesmo, é o próprio Deus, entendeu, Luiz? Ah, entendi. O espírito, no caso, é a manifestação do Espírito de Deus, não tem muito... Não, sim, não, beleza, então, toca o barco. Não, tranquilo. Cadê o resto? Claro, você que estava doido para saber sobre as duas testemunhas. Ela tá aí? Tá. Eu sempre imagino que é só alma, não tem corpo. Essa sala é composta de almas. Os corpos estão tomando banho, estão tomando café. Eu tenho que provocar o pessoal. Aí você provoca e não tem resposta, aí confirma. Foi todo mundo... Ô, Clélio, foi todo mundo arrebatado. Ficou eu, você... Não, eu tô aqui. Eu tô aqui. Estamos aqui. Ô, Papos, ninguém foi arrebatado não, porque eu tô aqui ainda e eu vou subir junto com todo mundo na hora que for. Não vou ficar para trás, não. Então tá bom. Pelo menos, eu acho, né? Estamos aqui também. E ninguém fica para trás. O Andão. Pelo menos quando vier a aula de escatologia, essa turma já está sabendo tudo, né, Bruno? Já. Aí vou fazer para eles, eu vou fazer perguntas especiais lá nos exercícios. Ô, Bruno,
Fala, Aline. Deixa eu fazer... essa semana eu estava vendo um historiador cristão, um professor de teologia, falando que o incêndio em Roma talvez não foi por causa de Nero. Talvez tenha sido a estrutura precária da cidade. Isso é pacífico? Eu não sei. Eu não ouvi falar isso. Mas... Existe uma vertente histórica. Tem um escritor chamado Livio Trachtenberg. Ele escreveu um livro chamado Nero. E ele defende dentro do livro dele que Nero não era tão ruim quanto se descreve, não. Ele era ruim tão quanto os outros que o antecederam. Aí ele vai contando a história dos antecessores, Cláudio, Calígula, Tibério, e diz o seguinte: ele é fruto de um grupo de pessoas loucas, insanas, né? Nero foi iniciado sexualmente pela própria mãe, né? É um negócio assim, absurdo, né? Então, ele tenta demonstrar que Nero seria o fruto de uma confusão mesmo, né? E que era característica dos imperadores romanos, essa maldade, né? Todo esse aspecto. Aí, nesse caso aí, ele insere essa ideia de um possível problema estrutural, né? Mas como o Nero se manifestou feliz por ver aquela situação acontecendo, né? Sim. Aí a história atribuiu a ele. Mas isso é uma linha de pensamento que os outros historiadores não defendem, né? Mas também, vamos falar assim, alguns acusam os cristãos posteriormente de ter transformado Nero em um monstro. Então, assim, esses dois pensamentos. Existe essa linha. Tá ótimo. Obrigada. Tipo assim, ele não deve ter sido mal, deve ter sido transformado em um monstro pelos cristãos, mas e a explicação de que ele jogava os cristãos na arena? Então... mas o escritor tenta criar uma outra opção, né? Depois, quem quiser ler, porque tem muita história sobre os outros, que ele, depois de Nero, ele vai falando sobre Galba, até chegar em Tito. Chama Nero, de Livio Trachtenberg. Não me engano? É Livio Trachtenberg. Eu tenho que ver, eu chamo Nero, o nome do livro. Eu nunca tinha visto essa obra, mas tive contato, mas tem muitos anos já que eu li esse texto. Ô, Brunão, Clério, fazer uma pergunta aqui, meio que com vamos dizer assim, um desabafo de um pensamento meu. Observando, então, o texto desse texto do Apocalipse, né? E Romanos não, Gálatas, Hebreus, a gente pode dizer, então, que os elementos do judaísmo que a igreja traz para os dias de hoje, então, é totalmente, assim, desnecessário, sem, vamos dizer assim, valor nenhum para nós enquanto igreja, correto? Corretíssimo. Corretíssimo, é tudo heresia judaizante. Exatamente. Ou até chamar o púlpito de altar já é um problema. E chamar pastor de sacerdote é ungido. Já estamos com dificuldade. Não, você pode chamar o pastor de sacerdote desde que você chame todos os demais cristãos também de sacerdote. Sacerdotes, exatamente. Mas como título único, né? Como título especial. Sumo sacerdote, não. Em relação a essas coisas de judaísmo, então é muita igreja, muito crente que está totalmente errado. Não, sabe o que acontece, querida? É porque houve uma onda, aqui no Brasil, a teologia da prosperidade, ela veio junto com a confissão positiva e com o resgate de algumas práticas judaizantes, para dizer que estavam vivendo a nova era. Com o próprio dispensacionalismo. Junto com o dispensacionalismo. É igual, eu vou tratar isso em escatologia. O problema do dispensacionalismo não é fazer uma leitura futurista, porque ninguém tem 100% de certeza das coisas, né? Nós seguimos linhas de estudo. Então, se um grupo de pessoas fala assim, Clério, eu acredito que vai acontecer tudo depois, tudo bem, isso não faz dele menos meu irmão do que outros, né? O problema
O problema, sabe onde é que está? É quando você diz que a igreja no plano de Deus, ela é de segunda categoria. Na verdade, Deus queria salvar os judeus, eles não quiseram, salvou a igreja, e assim que ele resolveu da igreja, ele vai voltar, porque o que ele gosta é dos judeus, ele gosta do pacto que ele tem lá. Você entende? E é o que eles desenvolvem. E tanto que gosta que Jesus vai ter que voltar em Jerusalém e vai ter que reinar 1000 anos para cumprir a promessa que foi feita lá atrás para Abraão. E Jerusalém vai ser a capital do mundo. Então, essa visão, eu estou resumindo a visão que é o problema, porque aí você constrói também o seguinte, a igreja sobe, o Espírito Santo sobe, e os judeus que reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias e lutaram contra a besta, serão salvos. Ou seja, você cria uma segunda alternativa de salvação. É verdade. Nunca tinha pensado nisso, não. Que é pelo esforço de um grupo de pessoas. Então, assim, acreditar que o Apocalipse vai acontecer todo na sua integralidade não é problema. Problema mesmo. O problema é achar que a igreja é segunda categoria e que, com a retirada do Espírito Santo do mundo, olha que absurdo, o homem vai conseguir reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, sendo que a própria Escritura diz que é através do Espírito que se reconhece que Cristo... É ele que convence, né? Entende agora? Como que o Espírito Santo vai ser tomado do mundo, como eles falam, e mesmo assim o pecador vai reconhecer, né? Quem que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo? Seria uma salvação pela lei, pelo cumprimento da lei. O que eu já ouvi, né, que é dessa parte do dispensacionalismo, é que o que aconteceria que é justamente esse capítulo 11, que as 2 testemunhas viriam para pregar o evangelho para quem estava aqui, para quem não foi arrebatado. Tem esse lado aí que eles falam, entendeu? Essas 2 testemunhas viriam para pregar para as pessoas que ficaram. Foi o que eu ouvi, entendeu? Não é isso mesmo que eles falam. É isso que eles falam, né? Se for as 2 testemunhas, o Clélio é uma, eu sou a outra. Combinado, Clélio? Combinado. Ai, meu Deus do céu. Mas a maioria das igrejas que eu conheço, que eu vejo pregação, é a maioria dispensacionalista. Mas a maioria batistas e neopentecostais. Se você os assembleanos também. Os assembleanos, os neopentecostais e neopentecostais. Agora, se você for no meio presbiteriano, eles não adotam essa linha. Presbiteriano, acho que são os únicos? Não, né? Tem mais. Não, os reformados não adotam essa linha, não. Mas por que aconteceu isso, Elcinado? Por que a maioria das igrejas é dispensacionalista e nem sabe por quê? E nem sabe que é. A maioria dos cristãos nem sabe que é. Pela forma como o dispensacionalismo foi criado, né? Ele foi criado e divulgado. Criou-se a primeira Bíblia de estudo, a Bíblia Scofield. Era uma Bíblia que os comentários eles não eram muito bem distintos do que era o texto bíblico, então as pessoas confundiam, aí achavam que tudo era Bíblia, falavam que estava na Bíblia, o que ia acontecer, por aí vai. E isso foi massivamente divulgado, especialmente nos Estados Unidos. Os nossos missionários, ou seja, as pessoas que vieram evangelizar o Brasil, a maioria veio de lá. E veio muito da Assembleia de Deus. Né? A Assembleia de Deus hoje é a maior denominação aqui no Brasil. E vários batistas beberam muito dessa fonte. Né? Na verdade, a Assembleia de Deus saiu de dentro do Batista, né? Da Igreja Batista. Né? E aí, por isso que você vê isso alastrado, é apresentado como a única vertente, a única verdade, né, escatológica. Aí depois veio os livros deixados para trás,
né? Que é uma série que fez muito sucesso. E o povo começou a acreditar que tudo aquilo ali era a realidade da escatologia. Porque não se ensina, não tem escola sobre isso nessas igrejas. Então acabou todo mundo fazendo e ficando nessa mesma linha. Aí você espalha e é assim mesmo. É isso aí mesmo. Mas tá bom. A Laís perguntou aí no chat, ô Clélio, que dia que vem o 666, né? Mas vem no capítulo 13 de Apocalipse, né? O próximo é o 12. O 12 é também interessante, viu, Laís? É do dragão. Então, o próximo capítulo nós vamos enfrentar o dragão e depois nós vamos enfrentar a besta. Esse aí eu tô curiosa para saber. Ô, Bruno, não são os dragões da Daenerys, né? Mas são os dragões, né? Como é que é? Não é o quê? Não são os dragões da Daenerys? De quem? Os dragões de Ribeirão das Neves, é isso que quer dizer. Nunca ouvi falar. Daenerys, né? Do Game of Thrones. Ah, tá. Game of Thrones. Não só, mas é o dragão, né? É o dragão. Depois do dragão. Aí depois do dragão que vem as bestas, que não é uma besta só. Nós vamos enfrentar logo duas de uma vez. Duas bestas. Então é isso aí, né, gente? Tem mais perguntas? Acho que não, né? Então, beleza. Gente, então beleza, valeu. Deus abençoe vocês. Até a próxima.